pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Seila, aqui do Tocantins, em Porto Nacional, faço parte da 8ª região e estou muito honrada em poder estar aqui com vocês, fazendo parte dessa escola de líderes Efratá. Fiz até uma camisetinha aqui, viram? Para honrar. Então, nós temos um assunto muito gostoso para trabalharmos e eu creio que vamos aprender bastante, ou se não, vamos relembrar aquilo que deve fazer parte do nosso dia a dia, né? Como adoradores e adoradoras que nós somos ou devemos ser. O tema da nossa aula é um adorador íntegro. E nós temos objetivos a alcançar com essa aula. Dentre eles, o primeiro objetivo é que nós aprendamos quais são as características de um adorador ou de uma adoradora íntegra. A gente precisa saber que marcas as pessoas que são verdadeiras adoradoras têm. Então nós vamos estar tendo esse tópico como objetivo. O segundo nós vamos buscar também as qualidades que um verdadeiro adorador deve ter. Às vezes a gente tem vontade de fazer bem feito, mas por falta de conhecimento, pecamos, erramos. A Bíblia diz que às vezes a gente erra por falta de conhecimento, então nós vamos estar aprendendo. Espero que você curta essa aula, que você goste, que você se delicie, aprendendo as coisas de Deus. É sempre muito bom quando a gente está meditando, aprendendo da palavra. Vamos começar definindo integridade? O que vem a ser integridade? O nosso dicionário nos diz assim: é a qualidade ou estado do que é íntegro, do que é completo. É sinônimo de honestidade, de retidão, de imparcialidade. Então a gente tem aqui uma pessoa íntegra, é alguém que é honesta, é uma pessoa de bom caráter, é uma pessoa de boa conduta, é uma pessoa de decisões equilibradas, que faz julgamentos certos, É uma pessoa imparcial. E a gente precisa ter muita consciência para a gente fazer aquela autoanálise, e dizer assim: será que na minha caminhada cristã eu estou sendo um adorador ou uma adoradora íntegra? Nós vamos, queridos, no decorrer desta aula, estar nos aprofundando e nos conhecendo também. Essa imagem que a gente tem aí no slide mostra uma pessoa ouvindo vozes, Vozes da direita, vozes da esquerda, vozes do bem, vozes do mal. Mas há uma decisão a ser tomada que só nós podemos, que é saber qual a voz eu devo ouvir. Que chamado eu devo atender? E aí é a hora que nós demonstramos a nossa integridade. Quando nós fazemos a opção de ouvir a voz de Deus, de seguir a palavra de Deus e não dar ouvidos para aquilo que contraria o chamado do Senhor para as nossas vidas. Precisamos, às vezes, saber o que não é integridade. Às vezes facilita no entendimento. Ser uma pessoa incompleta, uma pessoa que não serve a Deus inteiramente, que todas as áreas da sua vida não estão submetidas à vontade de Deus, isso é não ser íntegro. Então, não podemos ser pessoas incompletas. Desonestidade não combina com integridade. Precisamos ser honestos e honestas em todas as nossas atitudes. Insuficiente, pessoas que fazem menos do que podem, produzem menos do que podem produzir, adoram menos do que podem adorar, com a qualidade menor do que poderiam fazer.
São pessoas insuficientes. Isso não combina com integridade. E aí nós temos mutilado, imperfeito, fragmentário, inacabado, inconcluso. Isso não é padrão de integridade. Ok? O nosso irmão Tito, no capítulo 2, versículos 7 e 8, ele traz uma palavra muito atual. Essa palavra foi dita para uma igreja há muitos anos atrás, mas que pode ser trazida para nós, para o nosso contexto de hoje, que vai servir muito para a gente. Ele ensinando a igreja, ele diz assim: você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Olha que interessante. Ele está chamando você que é jovem, está chamando a mim, chamando a todos nós e dando um exemplo, dizendo assim: você deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Eu acho interessante porque Tito, ele fala assim, não é em alguma coisa que você deve ser exemplo. Não é em alguma área da sua vida, aquela que de repente é mais fácil de você conduzir, que você deve ser um exemplo. Não, ele diz, seja exemplo em tudo. E é interessante a gente parar para pensar também que nós servimos de referência para outras pessoas. Você já parou para pensar que muitas pessoas te seguem? Você já parou para pensar que você é exemplo na sua casa, é exemplo no seu trabalho, é exemplo na comunidade a qual você pertence? Por isso que o Tito vem nos dizer, seja exemplo em tudo. Mas ele diz assim, exemplo de boa conduta, exemplo de boas maneiras. Veja como você anda, veja o que você diz, veja como você conversa, veja como você se comporta. Seja exemplo em tudo. E depois ele fala assim, seja sincero e sério. Queridos, a palavra sincera é muito interessante que a gente dê uma paradinha para fazer uma análise, um estudo dessa palavra. Talvez você já saiba, mas é sempre bom lembrar. Esse sincero é de origem latina, né? Sincera. São dois termos que compõem a palavra sincera, que quer dizer perfeito, sem defeito, escondido. Os romanos, antigamente os artesãos, os artífices romanos, eles fabricavam vasos de cera. E ao fabricar esses vasos, existiam aqueles artesãos que eram confiáveis, vamos usar aqui os artesãos que eram íntegros, né? E faziam aqueles vasos bem bonitos, bem adornados, originais, verdadeiros. Quando eles eram bem feitos, a história conta que eles eram transparentes, a ponto da gente ver alguma coisa que você colocasse dentro do vaso, dava para ver, porque é líquido. Mas existia também aquelas pessoas que agiam de má fé e faziam vasos que nas rachaduras, nos defeitos, nas anomalias do vaso, esses artesãos que não eram íntegros preenchiam com cera. E aí adornava aquilo ali, colocava tudo direitinho, fazia de conta que o vaso estava perfeito, só que ele era colado, ajustado com cera. Com o passar do tempo, essas rachaduras, essas imperfeições, elas apareciam. E aí as pessoas sabiam que eles tinham sido colados com cera. Daí começou essa história, quando alguém ia comprar um vaso, dizia assim, é com cera ou sem cera? Quer dizer, é sincero ou tem defeito escondido? E eu acho muito interessante quando o Tiago usa essa palavra, e ele diz assim, seja sincero. Isso quer dizer, seja verdadeiro, seja autêntico, né? Seja um adorador,
seja uma pessoa sincera. Não se esconda atrás dos seus defeitos, atrás dos seus pecados. E ele diz assim: use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a vosso respeito. Olha que maravilha! Já pensou os nossos inimigos olhando para a gente, desejando que a gente esteja errado ou que a gente caia, e olhando e dizendo assim: puxa vida, não tem jeito, aquele cara ali é realmente verdadeiro, é crente mesmo, né? É verdadeiro mesmo. A gente nem precisa ficar dizendo para todo mundo: eu sou crente, eu sou cristão. Não precisa, porque os nossos atos refletem quem nós somos, né? Então tá aí para você ver a origem da palavra, só para você gravar, né? Quando a gente vê, facilita. Significa perfeito, sem defeito, escondido. Essa é a origem da palavra. Ok, queridos, para que a gente tenha uma vida de integridade, nós não devemos ficar preocupados achando que ser íntegro é ser perfeito em tudo. Não, não é você ser uma pessoa imaculada, sem pecado. Não é isso que é ser íntegro. Como discípulos de Cristo, a gente precisa entender que a integridade é uma resposta, é um desejo que a gente tem de ter uma vida entregue à retidão, a fazer a coisa certa, a agir como o discípulo verdadeiro de Cristo, obedecendo a todos os princípios que o Senhor nos ensina. Então, ser íntegro é isso, é responder a uma vida com um desejo assim de obedecer ao Senhor. Então, na realidade, ser íntegro é fazer o melhor que eu posso para agradar o Senhor, para cumprir a vontade dele. A gente é movido por um desejo tão grande de ser semelhante a Cristo. Quanto mais integridade eu busco, mais desejo eu tenho de ser semelhante a Cristo. Mais eu quero que o Espírito Santo tome conta da minha vida. Mais eu quero refletir o bom perfume de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo em minha vida, né? E contagiar as pessoas que estão próximas a mim. Isso é integridade. Uma coisa muito interessante é que nós precisamos saber quais são as marcas da pessoa que realmente é um adorador verdadeiro. Há umas marcas, há umas características que são pertinentes a essas pessoas. É algo que é fácil da gente detectar. Assim como o vaso é transparente, translúcido, a vida do verdadeiro adorador também é. Sabe uma coisa que é perceptível na vida de um adorador íntegro? Ele é excelente em tudo o que faz. Isso quer dizer, ele faz o melhor que pode. Adora a Deus da melhor maneira que pode. É original ao adorar. É verdadeiro ao adorar. Por isso que o salmista, ele diz assim, Senhor, que as palavras que saem dos meus lábios e o meditar do meu coração, que sejam agradáveis a Ti. Olha que exemplo de integridade. Esse salmista, ele queria ser íntegro, não só no falar, mas também no pensar, né? Então, queridos, é excelente em tudo que faz. Isso não significa que é perfeito, mas faz o melhor que pode. Uma coisa também muito perceptível na vida de um adorador íntegro é com relação às amizades.
O adorador verdadeiro, ele escolhe pessoas certas para ser seus amigos. Não é qualquer pessoa que serve para caminhar com ele. Sabe por quê? Porque nós somos muito influenciados pelas companhias. Isso é uma grande verdade. Eu creio que nós estamos aqui falando mais para jovens, né? E o grande problema da juventude hoje são as companhias, são os grupos, a influência que esses jovens sofrem pelo meio, né, que convivem. Então, a Bíblia nos ensina também sobre isso em Provérbios 27:17, quando diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Que você precisa ter muito cuidado com o tipo de pessoa com a qual você se envolve, porque você vai se tornar como essa pessoa. E você pode dizer para mim: puxa vida, pastor, isso é muito forte. Sim, é verdade. A influência é muito importante na nossa vida. A pessoa com a qual nós andamos exerce muita influência sobre nós. Por isso que a gente precisa ter cuidado, porque o ferro, né, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então, característica de um verdadeiro adorador: escolhe amigos excelentes. E quando eu falo de amigos excelentes, quem é esse amigo? Eu costumo dizer que um amigo excelente é aquele amigo cuja conduta te desafia para prosseguir. Desculpem. A conduta desse amigo é aquela de sempre te desafiar para prosseguir, para ir mais longe. Eu costumo dizer que esse amigo excelente é aquele que te leva para mais perto de Deus. Não é o amigo da fofoca, não é o amigo da baderna, é o amigo que te aproxima de Deus. É aquele confiável. Você pode contar com ele. Você sabe que ele não vai fazer comentários, deboches a teu respeito, nem vai contar de outros também para ti. Porque se ele te contar de outros, você já deve antenar, né? Ligar sua anteninha. Porque se ele fala do outro para ti, é certeza que ele vai falar de você para o outro. Então, amigo excelente é aquele que faz com que você se desafie para prosseguir, ir para frente, caminhar, perseguir o alvo que é Cristo. Amigo excelente é aquele também que não faz você ficar vivendo do teu passado, relembrando coisas que não te acrescentam. Isso é muito importante, amado. Por isso que é excelente, muito interessante você escolher bons amigos, ok? Outra coisa também que é característica do verdadeiro adorador é não se prostrar à demanda dos incrédulos. Nós vivemos cercados de pessoas incrédulas, né? E eu vou te dizer uma coisa aqui que você pode até se assustar. Mas dentro da igreja também existem pessoas que, apesar de estarem ali demonstrando uma vida de inteireza, ainda luta contra a incredulidade. E a incredulidade entristece o coração de Deus. Então, você precisa ter muito cuidado para não se prostrar, para não se contaminar com pessoas incrédulas. E você vai precisar, nessa caminhada, fazer escolhas muito acertadas na sua vida. Você vai precisar escolher caminhos corretos para você prosseguir. Lembrem de Daniel, dos amigos dele, daqueles nossos irmãos que foram jogados na fornalha. E eles foram jogados ali para não se prostrarem, porque não se prostraram diante de uma demanda da época
que era adorar um Deus que não era o Deus deles. Foram corajosos o suficiente para não se prostrar e foram jogados na fornalha. Mas o mais importante de tudo é que ali foram jogados 3 e depois foram vistos ali por muitos 4. O outro era aquele que caminha conosco, né? Aquele que nos honra quando nós honramos o nome dele, quando nós não nos prostramos diante das demandas daqueles que são incrédulos. Eles fizeram escolhas certas. E por isso, muitas pessoas, depois do exemplo daqueles irmãos, foram alcançadas pelo exemplo deles de perseverança, pelo exemplo deles de fé verdadeira, genuína. Muitas pessoas foram alcançadas depois daquele ato de fé. E assim, queridos, nós também somos desafiados a fazer. São tantas propostas, né? Os incrédulos tentam nos confundir. As pessoas que não temem a Deus tentam nos apresentar tantos pratos que parecem bons, mas o fim é desgraça. Então, que nós possamos nos firmar, escolhendo aquilo que é certo, sendo íntegros nas nossas decisões. Não deixe de fazer escolhas certas para a sua vida. E sempre que você tiver em dúvida de que caminho seguir, como fazer, faça aquela perguntinha básica: se fosse Jesus em meu lugar, o que ele faria? Você vai encontrar a resposta. Em meu lugar, o que faria Jesus? Você vai ter a resposta para o seu questionamento. Então, eu quero te dizer uma coisa: faça tudo o que você for fazer na sua vida. Faça do jeito de Deus. Faça do jeito que agrada o coração de Deus. É muito importante que, quando ninguém estiver te aplaudindo, você continue fazendo a coisa certa. Querida, eu não sei se com você acontece esse tipo de realidade, mas nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão buscando muito aplausos. Nós temos líderes que estão buscando reconhecimento humano. Muita gente é em busca de estrelismo. Isso não tem nada a ver com um adorador íntegro. Nós não estamos atrás de aplausos. A nossa motivação precisa ser muito verdadeira. Por isso que o conselho que nós temos para hoje é: faça a coisa certa quando ninguém estiver te aplaudindo. Quem é você sem aplausos? Quem é você sem holofotes? Quem é você quando, apesar de você estar fazendo a coisa certa, alguns estão jogando pedras em você? Como líderes, nós precisamos ter muito cuidado com a motivação pela qual nós estamos trabalhando, implantando o reino de Deus aqui na terra. Uma outra característica fundamental na vida de um adorador íntegro é que esse adorador é uma pessoa submissa, é uma pessoa que respeita a autoridade, é alguém que rejeita todo tipo de rebelião, é alguém que faz tudo, que empenha tudo pela paz, que não se ressente quando é ensinado, quando alguém lhe chama atenção. Essa é uma característica muito forte de um adorador íntegro. Entende que veio a esse mundo para servir e não para ser servido. Então, amados,
nós precisamos ter esse cuidado de viver essa vida que agrada a Deus. Nós precisamos, uma outra característica também que eu quero comentar com vocês, é sobre fazer as coisas do jeito de Deus, né? Isso nós já falamos, que não é rebelde, nós já falamos, e que essa pessoa é ensinável. Característica importante para adoradores íntegros. Aprenda a ser ensinável. Não deixe que a arrogância encontre lugar na sua vida. Busque no Senhor essa humildade de espírito, porque a Bíblia diz que Deus honra, né, aqueles que são humildes. Existem pessoas de todas as maneiras. Eu não sei se você já se deparou com aquela pessoa que você está tentando ensinar e você está dizendo, olha, o caminho mais seguro é por aqui. Olha, a palavra de Deus recomenda que a gente vá por esse lado. Escolha esse caminho para você andar. Esse aqui é mais adequado, o certo é esse, é por aqui, esse é garantido. E de repente a pessoa olha e diz, apesar de você estar dizendo tudo isso, mas eu escolho esse caminho. Sabe, esse tipo de pessoa não representa um adorador íntegro. Não representa um adorador ensinável. Que você possa parar um pouquinho para pensar quem você tem sido, né? Como você tem andado. Há em você essas marcas? Existem na sua vida essas marcas? Se não, queridos, nós precisamos buscar. Outra característica importante na vida de um adorador verdadeiro é a importância que ele dá à palavra, a falar a verdade, a manter aquilo que ele diz, a ser uma pessoa retilínea, a ser uma pessoa confiável. Sabe, aquela pessoa que a gente diz assim, não, ele disse, é verdade. Eu nunca vi aquela pessoa falando o que não é verdade. Então, queridos, manter a palavra é algo muito importante na vida de um adorador verdadeiro. Manter a palavra. Mantenha a palavra. Seja alguém confiável. É interessante que em Atos, nós temos um versículo também muito maravilhoso, quando Paulo diz, e Paulo é uma referência de integridade, né? Ele diz assim, por esse motivo, eu busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Olha que coisa maravilhosa. Paulo dizendo que ele procurava manter sempre a consciência dele limpa. Sabe, a nossa consciência é algo tão maravilhoso que Deus nos deu. Eu costumo dizer que o nosso tribunal, primeiro, é a nossa consciência. Ela nos dá comandos. O Espírito Santo trabalha na nossa consciência. Nós recebemos insights de Deus através da nossa consciência. O Senhor, o Espírito Santo, Ele ilumina nossa inteligência, nossa consciência e gera em nós sabedoria. Por isso que Paulo diz, eu busco sempre manter minha consciência limpa. Não viva com a sua consciência te acusando. Porque uma coisa é certa, querido, querida, o Espírito Santo trabalha em nós. E por mais que a gente queira fazer de conta que ele não sinalizou, ele sinaliza sim, não é verdade? Então, é importante que a nossa consciência seja limpa na presença de quem? A Bíblia diz de Deus e dos homens. Outra característica, e creio que chegando já para o final da nossa aula, muito importante na vida de um adorador,
Íntegro é que ele se importa com outras pessoas, né? Esse adorador se importa com outras pessoas. Não vive a vida pensando só em si. E é muito maravilhoso quando a gente vê lá no Salmo 101, desculpem, o Salmo 101 diz assim: quero instruir-me no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Quero proceder com o coração íntegro dentro da minha casa. Querido, sabe o que o salmista está dizendo aqui? Eu quero proceder com o coração íntegro na minha casa. Lá no meu secreto. Lá no meu esconderijo. Naquele lugar onde todas as máscaras são retiradas, onde eu sou eu mesmo, onde não tem o pastor, a pastora, o líder de célula, o bispo, sei lá quem, para me ver. O salmista diz assim: eu quero proceder com o coração íntegro dentro da minha casa. Olha que pureza de oração. Ser íntegro na nossa casa reflete em nós a característica de um verdadeiro adorador. Ele diz, como característica também, procura fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está fazendo. Sabe aquela coisa das pessoas estarem fazendo algumas coisas e você não concorda porque aquilo que está sendo feito não condiz com a palavra? E você não é aquela pessoa que age pela massa, né? Pelo que os outros estão fazendo, não. Você é alguém que age com base na palavra. Eu tenho até uma parábolazinha para ler para vocês. Eu prefiro ler para que eu não deixe de citar aqueles pontos que são importantes nessa parábola. Eu achei tão interessante que eu creio que vai servir muito para a gente nesse ponto aqui. É quando a gente fala sobre a questão da gente fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está fazendo. Preste atenção nessa história. Há muito tempo, houve um mestre que vivia em um templo arruinado, em companhia de um grande número de discípulos. Todos sobreviviam graças às doações e esmolas recebidas dos moradores de uma cidade próxima. Os discípulos, insatisfeitos com a situação, começaram a reclamar das péssimas condições do templo. Um dia, o mestre chamou todos eles para uma reunião e propôs o seguinte. Ele disse: nós devemos fazer uma reforma geral no templo. Mas como nós ocupamos somente com estudos e meditações, não sobra tempo para trabalhar e arrecadar o dinheiro que precisamos. Assim, eu pensei numa solução simples e gostaria de saber se posso contar com todos vocês. Os discípulos ouviram com atenção enquanto o mestre lhes disse: olha que coisa, cada um de vocês deve ir para a cidade e roubar bens que poderão ser vendidos para arrecadação de dinheiro. Dessa forma, poderemos fazer uma boa reforma em nosso templo. Os discípulos, os estudantes, ficaram espantados com a sugestão do mestre, a quem todos julgavam um verdadeiro sábio. Mas desde que todos tinham por ele um grande respeito, não fizeram nenhum protesto. E o mestre disse, logo a seguir, de modo bastante severo, fala para eles: como estaremos cometendo atos ilegais e imorais, e não quero manchar nossa excelente reputação, solicito que roubem quando ninguém estiver olhando. Não quero que ninguém seja apanhado em flagrante. Quando o mestre se afastou, os discípulos discutiram o plano. Puxa, é errado roubar, disse um deles. Por que o nosso mestre nos pede para cometer esse ato?
Outro respondeu em seguida: isto permitirá que possamos reformar o nosso templo. E olhe, estamos roubando para uma boa causa. Dessa forma, todos concordaram que o mestre era sábio e justo e deveria ter uma boa razão para fazer tal pedido. Assim, logo partiram em direção à cidade, prometendo que fariam tudo às escondidas para não causar a desgraça do templo. Todos os estudantes foram para a cidade, todos, menos um. O sábio se aproximou dele e lhe perguntou: por que você ficou para trás? Porque não posso seguir as orientações para roubar onde ninguém esteja me vendo. O mestre se fez de desentendido e pediu ao garoto que se explicasse melhor. E ele disse com toda a firmeza possível: aonde quer que eu vá, eu sempre estarei olhando para mim mesmo. Meus próprios olhos irão me ver roubando, e minha consciência registrará o fato. O sábio mestre abraçou o menino com um sorriso de alegria e disse: eu só estava testando a integridade dos meus estudantes, e você foi o único que passou no teste. Após muitos anos, aquele garoto se tornou um grande mestre. Sem dúvida nenhuma, quando uma pessoa é íntegra, tem, acima de tudo, a responsabilidade com a sua própria consciência. A verdadeira integridade jamais se submete por saber que os fins não justificam os meios, como ocorreu com o lendário Robin Hood, que roubava dos ricos e dava aos pobres. Gostaram? Então, queridos, isso é muito importante, a gente fazer aquilo que é certo, né? Mesmo quando ninguém está fazendo. E para ficar bem marcado em nossas vidas, vamos nos lembrar sempre que além da nossa consciência, há o nosso Deus, que tudo vê. E eu fico pensando que o próprio Deus, ele testemunha sobre a vida de um verdadeiro adorador. O próprio Deus abre a sua boca e diz que existem na terra pessoas que são íntegras e verdadeiras adoradoras. Olha o que diz a Bíblia em Jó 1:8. Disse então o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Ai, mas que maravilha! Uau! Íntegro, justo, que ama, teme a Deus e se desvia do mal. Sabe quem é essa pessoa, querido? Querida, é o adorador que nós devemos ser. Então, faça a coisa certa, não se esqueça, olha esse comando, faça a coisa certa, mesmo quando ninguém estiver te olhando. Salmo 51:6 diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Sabe o que nós devemos fazer? Clamar a Deus por genuidade, por integridade, por verdade em nós. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Às vezes nós achamos que Deus precisa tanto da nossa adoração, né? E eu fico pensando, Deus, nosso Deus, que está sentado num alto e sublime trono, que tem com ele milhares e milhares e milhares de anjos que o adoram da melhor maneira possível. Eu fico pensando que o que o Senhor mais quer de nós, Ele anda procurando, não é adoração, queridos, porque adoração Deus recebe demais. Mas a Bíblia nos diz algo que me chama a atenção. O Pai procura por você um verdadeiro adorador. O Pai quer olhar e ver em nós verdadeiros adoradores. O que Ele procura não é adoração. Apesar dele gostar, dele ficar feliz quando a gente o adora, mas a adoração perfeita Ele tem no céu. Agora, sabe o que Ele quer mesmo? Adoradores íntegros, verdadeiros, autênticos. E eu quero dizer assim ainda mais, Ele quer adoradores que o adorem com excelência. Que nós possamos dizer o que diz essa música tão maravilhosa: quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifícios de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. É isso que nós queremos, né? Nós queremos nos tornar adoradores por excelência. Vamos cantar? O melhor de mim quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Quem? Adorador por excelência me torna. O que vai acontecer? Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Minha adoração no meu DNA. Olha aí. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência, quero ser. Ok, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais ver. Grande beijo.